Oi, turma. Bom dia, boa tarde. Depende do horário que vocês estão fazendo o módulo. Bom, vamos lá. Estou fazendo de uma tomada só. Eu já peço desculpa pela luz não ser a certa, pelas condições não ser a certa. Estou improvisando esse vídeo aqui de casa para ajudar vocês no módulo remoto. Mas vamos lá começar do começo. Bom, para quem já teve aula comigo, é um prazer revê-los nesses tempos de distanciamento social, né? Vamos fazer nosso módulo aqui através do online. Para quem ainda não tiver a oportunidade, meu nome é Humberto, eu sou formado em administração de empresas, tenho ênfase em recursos humanos, eu trabalhei muito com recursos humanos, eu trabalhei muito com o Menor Aprendiz, antes de trabalhar no Literatos no programa Melhor Aprendiz. Bom, depois desses anos todos de RH, eu me descobri como professor e fiz especializações na área de neuropedagogia e metodologia do ensino superior, tá bom? Eu vi no grupo que muita gente está começando hoje, então boas-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu estou à disposição aqui remotamente. Peço desculpa também por não ser uma live, tá bom? Mas eu espero compensar tudo isso quando tudo isso passar. E nós vamos ter muitas aulas ao vivo também e presencial. Bom, estou vendo a minha cola aqui. A metodologia do módulo. Nosso módulo é organização das empresas. Tem muito assunto interessante para a gente trabalhar. Essa metodologia do online requer muita leitura e requer muito que vocês tragam as dúvidas de vocês sempre que elas ocorrerem, tá? A gente vai precisar ter essa comunicação bastante afiada. Os slides, a metodologia funciona assim, são 3 unidades, as 2 primeiras valerão 3 pontos, conforme eu coloquei lá, e a última da segunda-feira valerá 4, que é uma atividade final, tá bom? Cada unidade eu vou postar uma videoaula. Espero que a qualidade melhore nas 2 últimas. Eu já vou aperfeiçoando aqui a técnica. Nós vamos postar 2 videoaulas e uma apresentação de slide e a pergunta propriamente dita. As perguntas vocês respondem diretamente na plataforma, como eu acho que vocês já têm experiência aí com outros professores. Bom, cada professor tem a sua metodologia, né? A que eu estou podendo oferecer no momento é essa. Eu me coloco à disposição, como eu já falei. E o que eu ia dizer mais? E as videoaulas nós vamos tratar sobre as apresentações de slides. Então, quem tiver a oportunidade de assistir ou de ouvir já assistindo os slides, é o que eu estou fazendo. Eu estou com um computador aqui embaixo comentando esses slides que eu vou passar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, começar aos pouquinhos, né? Organização das empresas acaba que é uma situação muito pertinente ao administrador. É claro que ele não faz isso sozinho, né? Mas o administrador em si, a missão da profissão é fazer com que a empresa atinja o objetivo dela. E nesse sentido, passa por esse sentido da organização, né? Nós vamos falar sobre organizações, sobre tipos de organizações, sobre as funções do administrador. Então a gente vai, basicamente o nosso módulo é nessa linha de estruturação. A gente ouve muito falar de empresas estruturadas e não estruturadas, e já adiantando, dando um spoiler aqui, essa questão da estruturação das empresas se refere basicamente ao quanto de procedimento ela tem, a quanto de departamentos ela tem, mas a gente vai explicar tudo isso no decorrer do módulo. Vamos lá, começar o nosso... Ok.
Estrutura organizacional. A organização da empresa é definida como a ordenação e agrupamento de atividades e recursos visando o alcance dos objetivos e resultados estabelecidos. Então, como eu comentei, como eu adiantei, o administrador está ali para fazer com que a empresa atinja a missão dela, seja essa missão qual for. Algumas empresas são indústrias, outras são comércio, outras são de serviços, mas em comum toda ela tem uma razão de existir. Ela vem para atender uma necessidade da sociedade. Então, a organização ela vai fazer isso. Vai ordenar os fatores administrativos para fazer com que chegue a esse objetivo comum, a essa missão da administração, ok? Quanto mais estruturada é uma empresa, vou ler o slide aqui, para a adequada organização de uma empresa, pode-se considerar o desenvolvimento de alguns aspectos, estrutura organizacional. Como eu disse, estrutura é o quanto ela é segmentada, o quanto ela é departamentalizada. Muitas das empresas começam num formato bem pequeno, já que a gente está falando de organização das empresas, muitas empresas ainda começam apenas com uma pessoa. Então, conforme o negócio vai prosperando, conforme as demandas vão crescendo, esse microempreendedor individual, esse administrador, essa empresa de uma pessoa só, vê a necessidade de chamar mais pessoas para entregar aquele mesmo serviço. Aí vão nascendo os departamentos. Então, essa estrutura ela é muito formada também de departamentos bem definidos, de funções bem estabelecidas, de procedimentos. Quando a gente fala de procedimentos, vai ser uma presente na vida de vocês nas empresas. Procedimentos são as regras que os departamentos e que as pessoas também devem seguir. Então, eu já aconselho a vocês, assim, em off, sempre que começar em uma determinada empresa, interesse-se por consultar esses procedimentos. Tá? Que nada mais é do que essas regras de como são feitas as atividades das empresas. O slide fala também de rotinas. Rotinas é o que é feito no dia a dia de cada empresa. Então, rotina é o passo a passo do trabalho que é desenvolvido. Toda a administração ela é muito burocrática. O que isso quer dizer? Envolve muita documentação, envolve muita papelada. Então, a pessoa que vai fazer disso a sua carreira, fazer disso sua carreira mesmo profissional, ela precisa estar ciente, ela precisa ter essa habilidade, ela precisa gostar de documentação, de papelada. Tanto as rotinas que eu mencionei, quanto os procedimentos, são documentos impressos que dizem respeito ao dia a dia das empresas, ao que elas fazem. É como se fosse um manual do que a empresa faz no seu dia a dia. Então, a organização de empresa, quanto mais estruturada, quanto mais ela organizada, passa muito por esse processo de estruturar, documentar, colocar no papel e colocar ali à disposição. Então, empresas com departamentos, com procedimentos, com cargos definidos, com definição de cargos, com descrição de cargos, sem dúvida são empresas estruturadas. O contrário disso são as empresas que ainda têm esse trabalho para fazer de estruturação, tá bom? A gente vai colocar muito material novo aqui. Eu sempre sugiro também, eu e todos os professores, né, eu acredito, ver esse vídeo ou ouvir esse vídeo de posse de papel e caneta, como eu estou aqui. E, surgindo as dúvidas, por favor, não hesitem, me procurem para a gente poder esclarecer, tá bom? Claro que não substitui aquela dinâmica de sala de aula presencial, mas a gente vai se adaptar assim, a essa tecnologia. Então, estrutura organizacional, rotinas e procedimentos administrativos estabelecidos. Além da organização da empresa, o administrador tem outras funções básicas. Aqui tem 3 funções básicas. Primeiro é o planejamento.
representa o estabelecimento de objetivos e resultados estabelecidos e dos meios adequados para se alcançar esta meta. Quando eu falo de planejamento, eu sempre comento com os meus alunos que existe uma diferença entre plano e planejamento. Plano é um documento também, é o que você pretende fazer no futuro com relação a uma atividade, a uma questão específica. Esse é o plano, é o que você vai fazer. E o planejamento, na verdade, é o ato de desenvolver o plano. Eu vou fazer o planejamento. Nós estamos nessa época de fim de ano já, né? Já chegou novembro, e tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, tanto as pessoas quanto as empresas, elas começam um processo de planejamento para o ano seguinte. Isso é muito natural. As pessoas físicas chamam de resoluções de ano novo. Eu vou entrar na academia, eu vou fazer o curso tal, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. E as empresas têm um processo bem parecido. Só que a gente chama na empresa de planejamento estratégico. As empresas precisam planejar o que serão os próximos passos. Sempre tem uma meta a alcançar. Quando a empresa ou a pessoa não tem mais meta a alcançar, ela chega num patamar que depois daquilo tudo é declínio. Então ela tem sempre que estar mirando um patamar mais alto. Então planejamento é uma das funções do administrador. Já adianto que tem a ver com o nosso exercício que está aí na plataforma, dá uma lida e uma interpretação, uma visão própria desse slide. Então, planejamento é uma dessas 3 funções básicas e essenciais do administrador. A outra é a direção. Eu vou ler aqui na íntegra o slide. A direção da empresa, que representa a orientação ou coordenação e motivação e liderança das atividades e recursos visando alcançar os objetivos e resultados esperados. Então, a direção da empresa é o que antigamente a gente chamava de chefia. Chefia já é uma expressão que está sendo vista como... que não está sendo bem vista no momento, a verdade é essa no mercado. Chefia, a expressão foi substituída por gestão, por liderança e por direção. É saber conduzir um trabalho. É estar à vontade, é estar confortável para você conduzir uma operação. Nem todas as pessoas têm esse perfil de direção. E eu aconselho para vocês que estão começando a carreira, e eu sei que tem grandes expectativas de se desenvolver nas suas respectivas áreas, em todas elas uma coisa é em comum. Desenvolva a direção, esse senso de assumir não só a direção, como a responsabilidade. Essa é uma função do administrador. Mas é mais a questão de responsabilidade do que aquela velha questão que alguns confundem de ego ou só mandar por mandar. É mais uma questão de responsabilidade pelo serviço que vai ser feito. E o terceiro e último tópico colocado aqui para vocês é controle da empresa, que representa o controle e avaliação dos resultados obtidos em relação aos objetivos e resultados esperados. O controle aqui, na verdade, o sinônimo para essa palavra é acompanhamento. Direção, sim, você vai liderar, você vai delegar, você vai ditar o que precisa ser dito. No controle, você vai fazer aquele acompanhamento, tem mais um enfoque de supervisão. Você vai controlar para que aquele serviço está sendo feito de acordo com o que você espera. Então, os 3 tópicos são os 3 funções básicas do administrador, do organizador da empresa planejamento, ele vai ver o que precisa ser feito. Direção, ele vai tomar as medidas necessárias para que seja feito aquilo que ele planejou. E controle, ele vai supervisionar, ele vai acompanhar, nesse sentido de controlar, se as ações estão sendo feitas conforme ele idealizou, conforme ele previu, ok? Claro, mais uma vez, tudo que se refere à administração e à vida administrativa, corporativa, essas 3 funções também envolvem muitos documentos, muitos controles, muito formulário, muitos registros de toda a espécie, ok? Vamos em frente, aguardando as dúvidas de vocês.
Quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, ela propicia. Quais são as vantagens de você estabelecer essa organização da sua empresa, seja ela do porte que for? Quais são as vantagens? 1. Identificação das tarefas necessárias. Fica muito mais claro e assertivo você ver o que precisa ser feito. Organização das funções e responsabilidades. Um administrador, ele pode guiar, ele pode liderar de uma pessoa a 100 mil pessoas. Como ele consegue isso? Quando ele organiza esse segundo tópico aqui, as funções e a responsabilidade. Quando ele tem uma grande capacidade de delegar, de fazer com que as pessoas façam o que ele precisa que seja feito. E só abrindo um parênteses aqui, quanto mais pessoas um administrador, um líder, ele consegue liderar, esse nome tem a amplitude administrativa. É o quanto de pessoas ele consegue colocar sobre a função dele, ok? Organização das funções e responsabilidades também, essa é uma da vantagem, esse é um do efeito colateral da organização, da estruturação das empresas. A terceira aqui é informações, recursos e feedbacks aos empregados. Bom, uma organização estruturada, organizada, ela é bem sucedida nessas três frentes aqui. Os funcionários, eles são informados do que ele precisa fazer, ok? Os recursos, que vai desde o recurso financeiro, tempo, maquinário, prédio, toda sorte de recursos, eles são melhores distribuídos. E o feedback aos empregados também acontece de maneira mais fluida, acontece de maneira mais eficaz, né? Quando eu falo de feedback, eu acho que vocês já devem saber, é aquela questão de o retorno. E todo colaborador, vocês aí, tem até um livro que fala, o título fala muito sobre isso, é uma publicação que o nome é Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem, a história do feedback. Então, o feedback é esse retorno que você precisa toda hora. E quando ele não vem, você tem que perguntar: é dessa forma, é assim que fazemos? É esse o esperado? Atende às suas expectativas? Então esse feedback, vocês vão ver na prática que ele é fundamental para uma boa organização, para uma boa gestão. O quarto tópico é medidas de desempenho compatíveis com os objetivos. Então, medidas de desempenho são ferramentas que a gente usa para mensurar, para saber como está a performance de cada colaborador. Então, isso é muito importante também. Não basta a gente fornecer, por exemplo, um treinamento para o colaborador em determinado assunto. Eu preciso estabelecer uma ferramenta que vá mensurar, que vá medir se aquele treinamento foi eficaz ou não. Se ele obteve o objetivo que ele pretendia, se ele alcançou ou não. Então, uma vez por ano, as empresas elas estabelecem medidas de avaliação de desempenho para ver se aqueles objetivos foram alcançados ou não. Então, é uma situação muito natural, é uma situação muito presente em todas as empresas estruturadas, em todas as organizações. Todo aquele funcionário ele é avaliado, na verdade, durante o ano inteiro, só que de maneira informal. Uma vez por ano é feita de maneira formal, ele se senta junto ao superior imediato, né, ao chefe direto dele ali, e ele é avaliado em vários quesitos como está a performance durante aquele último ano. Então essas são medidas de desempenho. São necessárias até para a gente qualificar se aquele serviço está bom ou nem tanto, né? E condições motivadoras. Com base em todo esse trabalho também, um dos afazeres, vamos dizer assim, do gestor, do administrador, é manter essa motivação do colaborador. Na minha opinião, aqui dividindo com vocês, o administrador ele tem que descobrir o que motiva cada um.
Cada pessoa é um indivíduo à parte, ele tem que dizer quais são os gatilhos ali que motivam cada um daqueles colaboradores. Mas, entre outras, é responsabilidade dele manter um clima organizacional aceitável e manter também um bom índice de motivação nessa equipe. Ok? Então, tudo isso faz parte do universo, não só do administrador, mas faz parte também desse universo de estruturar a empresa. Muitos administradores, abrindo um parênteses aqui entre um slide e outro, muitos administradores, eles fizeram carreira e fama em cima dessa questão de estruturar a empresa. Então, eles são conhecidos no mercado por saber estruturar a empresa e tudo isso que a gente está fazendo aqui. Eles pegam times que não estão coesos. A gente vai falar isso em algum momento, diferença de grupo, equipes, tipos de grupos. Então ele pega empresas que não estão tendo um bom resultado e eles entregam exatamente aquele grau de excelência que o dono, que a área mais estratégica exige, tá bom? O que a gente está falando aqui é sobre administração, é sobre pessoas, e se nesse processo que você está vendo o vídeo, que você está vendo o slide, surgir alguma dúvida, isso é super natural, isso é sinal que o conhecimento ele está acontecendo. Então traga essa questão para a gente trocar uma ideia, né, para a gente orientar, certo? As 3 aulas, na verdade, só um outro parênteses aqui, as 3 aulas, elas têm mais ou menos 10 slides cada um, 10, 11 slides cada um. Esse daqui tem 13, tem um pouquinho a mais, mas a gente vai manter o máximo esse número aqui. Para não metralhar vocês de informação, as 3 aulas têm uma linha cronológica, né? Ela segue uma evolução do assunto, tá bom? Os slides, eles têm um pouquinho mais de texto, porque eles fazem às vezes de apostila. Geralmente em aula presencial eu trabalho só os tópicos e a gente segue uma outra metodologia. Mas eu quis deixar aqui esse material de consulta e de referência para vocês realizarem a atividade. Ok? A gente está falando muito da estrutura formal da empresa, procedimentos, rotinas, documentações, departamentos, funções do administrador, mas o fato é que toda organização, toda empresa, ela tem também uma estrutura informal, que a gente vai falar um pouquinho agora aqui. Eu vou ler o slide aqui para vocês. Estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoas que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que não aparecem no organograma. Bom, vamos lá em partes. Primeiro organograma é aquele desenho gráfico de como é dividido os departamentos da empresa. Vocês vão ver muito aqui, inclusive eu vou postar para vocês uma figura de um organograma. Quando a gente fala de estrutura formal, quando a gente fala organização em si, a gente está se referindo basicamente ao grupo de pessoas. São os colaboradores, são os empregados, né, os sócios, os acionistas, os fornecedores, é aquele grupo de pessoas que formam a organização. E essas pessoas, devido à condição humana mesmo, por serem indivíduos, pessoas, elas se organizam de maneira informal. Por suas afinidades, a gente vai ver isso assim, ou por suas funções, ou pelo que elas fazem. E o administrador e o organizador, entre aspas, das empresas, ele precisa estar atento a essa estrutura informal. Não só a estrutura formal que está lá no organograma, mas também esse movimento natural e espontâneo que as pessoas fazem. Elas se organizam em grupo. Vocês sabem disso como ninguém. Em sala de aula é nítido que cada pessoa tem o seu lugar cativo e os grupos também pouco se misturam. O grupo do fundão, o grupo desse, o grupo A, o grupo Y, o grupo Z. Então, as empresas representam muito porque é uma característica do humano. Ele se junta com os iguais a ele, os que têm afinidade, os que têm interesse em comum com ele. Então,
O que que isso é importante? Por que que isso é válido para o administrador? Totalmente, né? Ele tendo essa informação, ele tendo essa consciência, ele pode usar isso como uma ferramenta para fazer com que ele chegue na missão dele, entregar o que a empresa espera. Já que ele consegue esse objetivo através de pessoas, ele tem que ter esse conhecimento que as pessoas se organizam na estrutura formal e na estrutura informal também. A estrutura informal focaliza as pessoas e as suas relações, como a gente já falou, e a estrutura formal, a informal, focaliza as relações sociais da pessoa, a informal, e a formal focaliza autoridades e responsabilidades. Então as pessoas podem estar separadas formalmente em departamentos, a turminha do RH, do financeiro, da contabilidade, mas fora essa estrutura formal, fora esse grupo formal que é sugerido para ela, ela também vai se separar naturalmente nessa outra estrutura formal com base nas relações sociais. Ok, estou vendo aqui, ainda falando, tem um material aqui, tem um textinho falando sobre a importância, a relevância dessa estrutura. E aqui, olha, tem até características que favorecem o surgimento da liderança informal. Quais são os itens, a liga que unem essa turma de maneira informalmente? Idade é um fator, antiguidade, competência técnica, localização geográfica mesmo no trabalho, liberdade de se mover no trabalho, personalidade e por aí vai. São esses os fatores que unem as pessoas aqui. Bom, e o material traz também um texto falando sobre a diferença de grupos, ok? Fala sobre o líder informal, o líder formal, e eu queria comentar um pouquinho sobre grupo. Bom, o que difere um grupo e uma equipe, para ser bem assertivo, para ser bem resumido aqui para vocês, um grupo de pessoas com interesses diversos se transforma em equipe quando tem um objetivo em comum. O grande exemplo de equipe e que as empresas, as organizações apreciam muito são o exemplo das equipes esportivas. As equipes esportivas são muito comprometidas com o resultado deles. As empresas, o corporativo, ele aprecia muito essa questão. Então, pessoas com experiência em esporte são muito bem aceitas, têm muita habilidade para trabalhar em equipe também do lado corporativo. Tá certo? Então tem essa diferença. Um grupo de pessoas pode estar reunido por razões diversas. A gente viu nesse comecinho que existe estrutura formal, estrutura informal, e equipe tem um objetivo em equipe, tem um objetivo em comum. Tá bom? Só um minutinho aqui que tem um gato querendo literalmente subir aqui. Passa. Voltando, então a equipe tem esse objetivo em comum. Cabe ao líder, a gente viu aqui nesse comecinho, para começar aqui, as funções do administrador, né? Nós vimos também os tipos de estruturas, né? Formal, informal, os benefícios do que são do que a empresa estruturada, o que ela propicia, né? Nós vimos os termos aqui. Então a gente vai começar desse ponto aqui. Então nós vamos também, no decorrer amanhã, na verdade, né? no dia 19, nós vamos falar também um pouco sobre departamentalização, vamos dar uma outra camada a essa questão da organização das empresas. Lembrando, fazendo também um resumo desse vídeo aqui, o outro eu vou fazer com um pouco mais de estrutura. O cenário provavelmente vai ser o mesmo, né? Mas eu quero estruturar de uma maneira melhor aqui.
Então nós falamos sobre organização das empresas, nós falamos sobre o que ela propicia, a função do administrador nesse processo, a natureza burocrática de toda essa administração. É uma questão que fala muito sobre rotinas, procedimentos, e quanto mais esses itens a empresa tem, mais organizada e mais estruturada ela vai ser. Ok? Bom, eu vou colocar uma atividade lá sobre esses temas que a gente conversou aqui. O slide também vai estar aí à disposição. Eu vou estar de plantão aí para a turma da manhã de 8 até meio-dia e a turma da tarde de 1 até às 5, né? Vou estar aí fazendo. As atividades vão estar disponíveis até às 23h59, né, que é um tempo um pouquinho a mais do que a nossa aula. E eu tô aí à disposição, tá bom? O gato já veio aqui pelo lado, deixa eu ver se ele entra aqui no vídeo, vai só aparecer aqui. Oi, pronto, foi embora, vai embora. E é isso, aqui de casa, vamos manter esse contato. Mais uma vez um prazer estar por aqui. E é isso, gente. Estou à disposição aí. Eu espero contribuir muito com essa questão de organização das empresas, com essa questão do trabalho do administrador. Tá bom? Até a próxima.